E o Maranhão Acontece reabre nesta semana a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem dos entrevistados foi definida no dia 22 de agosto, em reunião na sede da TV Guará, com a participação de representantes dos partidos. E hoje eu converso aqui no nosso estúdio com a candidata Cláudia Durans, do PSTU. Boa noite, candidata. Seja muito bem-vinda ao Maranhão Acontece. Boa noite, Bianca. Boa noite aos telespectadores da TV Guará. Bom, antes de começar a entrevista, eu queria explicar rapidamente as regras. Serão 8 minutos, 7 de entrevista e 1 para as considerações finais. Quando estiver faltando 1 minuto, eu vou interrompê-la, infelizmente, para as considerações finais. E assim a gente encerrar a entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora. Bom, candidata, eu tenho acompanhado toda a sua trajetória, já ouvi entrevistas, assisti também aqui nos programas da TV Guará. E eu sempre percebi a sua luta contra o atual governo de Michel Temer. Como seria essa sua gestão, caso eleita, aqui para São Luís? Como seria uma articulação com o governo federal, com o PMDB aí na linha de frente? Então, eu tenho dito constantemente que São Luís é uma ilha, mas não está isolada dos problemas econômicos e políticos nacionais. Então, é nesse sentido que nenhum problema da nossa cidade será resolvido se não enfrentarmos efetivamente os governos que destroem as políticas, os recursos destinados às políticas públicas que podem melhorar a condição de vida da nossa população. Então, o governo Temer é um governo claramente da burguesia, do PMDB, que é um partido perverso historicamente, é o partido da família Sarney, é o partido dos piores coronéis deste país, e o Temer chegou ao poder como vice da Dilma, a partir do impeachment, está querendo aplicar políticas perversas como a destruição da educação pública, querendo nos fazer trabalhar até morrer com a reforma da Previdência, aumentando a idade de trabalho inicialmente por 10 anos, do homem para 65 anos e da mulher para 62, isso numa regra de transição, porque a ideia é chegar aos 70 anos e, a partir de 70 anos, igualar homens e mulheres. Isso é mais perverso porque as mulheres, nós sabemos, têm a história da dupla, tripla jornada de trabalho. E, além disso, quer aumentar a jornada de trabalho para 12 horas. Candidata, eu então, repito isso é a muito pergunta. perverso. Caso eleita, como seria essa articulação, então? Então, a nossa posição em relação ao governo Temer é de enfrentamento. É de enfrentamento e lutar para botar para fora. Como a senhora pretende governar uma cidade sem essa articulação com o governo federal? Não, as relações são institucionais, Bianca. Os impostos são repassados, não tem como não repassar para o governo do PSTU, vai ter que repassar. Agora, a nossa luta como partido vai ser botar para fora o Temer e também todos eles. Candidata. E eu só quero concluir para dizer uma coisa, dar um exemplo. Essa relação de governo municipal, federal e estadual. O Maranhão já teve um presidente da República, que foi o Sarney. Em que isso melhorou efetivamente o Maranhão? O Maranhão permanece sendo um dos estados mais pobres da nossa federação. Significa dizer que nós vamos governar tendo como referência a nossa classe, os pobres, aliás, os empobrecidos, os esquecidos, os invisibilizados, a população negra, indígena, a classe trabalhadora e a juventude. Essa é a nossa referência, esse é o nosso compromisso de classe. Candidata, agora a gente falando um pouquinho sobre o seu plano de governo, saindo desse cenário nacional. Bom, a senhora sempre falou sobre a questão da tarifa zero. É possível, o município tem orçamento suficiente para manter um sistema público de transporte? Na verdade, o que nós defendemos é o transporte público como o direito constitucional de ir e vir da população. Nós estamos defendendo a redução do transporte de massas, transporte coletivo barato, rumo à tarifa zero. E aí, nesse processo, nós estamos defendendo a instituição do passe livre para desempregados, para deficientes, para idosos e para estudantes. Passe livre. E constituição da Companhia Municipal de Transporte, que é a CMTC. Porque o nosso olhar é o olhar do usuário, é o olhar do trabalhador e não do empresário. Porque o empresário, o que ele quer? Ele quer lucrar.
Na verdade, o sistema não precisa do empresário, nós não precisamos do empresário. Nós temos que eliminar a figura do empresário para que o sistema público funcione efetivamente para a população que precisa se locomover, porque o que eles querem é só o lucro. E nós queremos garantir uma boa condição de transporte, de mobilidade para a população com transporte barato rumo à tarifa zero. Com esse outro olhar, Bianca, a partir do olhar da nossa classe que precisa e não de quem quer lucrar, aí sim nós poderemos efetivamente conseguir isso. Mas nós sabemos que essa tem que ser também uma luta nacional para enfrentar os tubarões que só usufruem do sofrimento do nosso povo quando tem que se deslocar para o trabalho, para a escola. Outra questão também que levanta muita polêmica e todos os candidatos sempre falam é o setor da educação. A senhora, como educadora, como professora da Universidade Federal do Maranhão, conhece muito bem o sentimento de toda a categoria. Sim. A atual gestão enfrentou uma greve dos professores bastante intensa, alunos fora da sala de aula. Como a senhora vai articular com essa categoria para as reivindicações? Eu sou professora da Universidade Federal, nós temos feito greve, o meu vice, professor Jean, também da Rede Federal, do Instituto Federal, também é grevista. Boa parte dos militantes do PSTU são militantes, são professores e estudantes, e nós fazemos greve não é só porque queremos, nós achamos bonito, nós fazemos greve porque estão tentando destruir a educação pública, que é destinada aos filhos da classe trabalhadora. Nesse sentido, a nossa relação é de completa conexão, porque nós somos parte da classe, da categoria dos professores. Estamos apoiando a luta dos professores do município, repudiamos a atitude do governo Flávio Dino ao reprimir, inclusive tentar impedir pela justiça que os professores façam manifestações públicas, tentando processar o professor Antunísio, que é a liderança do movimento dos professores. Então, toda a solidariedade ao professor Antunísio, toda a solidariedade aos professores da rede estadual e também da rede municipal. Nós queremos educação pública e, para isso, é preciso valorizar, dar condição para os professores, inclusive convocar os concursados que já estão aí, efetivar, fazer novos concursos e também, professor... Então a senhora é a favor de movimentos grevistas? Claro, totalmente a favor. Só assim, nós somos o partido que dizemos, só a luta muda a vida. E se tem um pouco ainda de qualidade na educação pública, isso se deve ao esforço, à luta, às greves dos professores, estudantes e toda a categoria. Bom, candidata, a senhora tem agora disponível 1 minuto para suas considerações finais. Obrigada. Fique à vontade. Então, eu queria dizer que a TV Guará, a Difusora e a Mirante vão fazer debates e excluíram o PSTU e o PSOL. Nós achamos que isso não é democrático, fazemos um desafio para essas emissoras que convoquem todos os candidatos. Nós somos um partido, o único partido nessas eleições que não estamos sendo citados por nenhuma operação da Polícia Federal, nem mesmo da famosa Lava Jato. Então, isso é justo? Qual o medo do PSTU nesse debate? Então, fazemos esse desafio. E queremos chamar a nossa população a dar um voto na luta, um voto no PSTU, essa bandeira limpa de 22 anos. Só a luta muda a vida, votando para vereador no 16 e para prefeito no 16. Fora Temer, fora todos eles. Candidata, o espaço era seu, era aberto para fazer as suas reclamações, eu respeito as suas considerações. Continue aqui comigo, eu vou encerrar o Maranhão Acontece. E amanhã a gente segue com a nossa série de entrevistas com os candidatos, com Rose Salles, do PMB. E por hoje é só, a nossa programação continua. Às 11 da noite tem Emanuel Pascoal com o Jornal da Guará. Eu desejo a você uma ótima noite. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Tá marcado.